Atos capítulo 23, verso 11 em diante. E na noite seguinte o Senhor apareceu-lhe e disse a Paulo: tenha coragem, porque assim como você testificou de mim em Jerusalém, também importa que você faça em Roma. Amém? Somente até aí a leitura do texto. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche os seus olhos. Santíssimo Deus, Pai querido, nós louvamos ao Teu nome. Nós glorificamos ao Senhor, ó Deus, por tudo que tens feito. Obrigado, ó Deus, pela Sua presença em nossas vidas, pelo Seu cuidado, pelo Seu grande amor, Senhor, de ter morrido por nós na cruz do Calvário. Pedimos, Senhor, que o Senhor cuide da Tua igreja, que o Senhor abençoe cada um dos Teus servos, ó Pai, através do Seu cuidado, através do Seu Espírito, através, ó Deus, da Sua presença em nossas vidas. Abençoe a cada lar nesse momento, a cada vida, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter esse momento separado, ó Deus, para poder cultuar ao Senhor, e que a nossa vida venha a ser, ó Deus, um culto de louvor ao Teu santo nome. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que nos acompanha nesta noite, você que separou este momento aí, não deixe que nada venha te dispersar, mesmo acompanhando aí do seu lar, que você possa separar este momento para a palavra de Deus. Amém? Esse texto, irmãos, da palavra do Senhor, é um texto histórico do livro de Atos, um texto onde o apóstolo Paulo, ele está aí vivendo momentos de dificuldade, momentos de perseguição, momentos de desânimo, momentos onde ele está sendo interrogado, momentos onde ele foi açoitado, perseguido, injuriado, momento onde estavam planejando conspirações contra ele. E a palavra de Deus diz que Jesus, ele aparece a Paulo, ele se põe ao lado de Paulo para o fortalecer, para o encorajar, para trazer a ele ânimo, para mostrar que a missão de Deus na vida dele ainda não havia acabado. E de repente nós também, em situações como Paulo, talvez nesses dias ou nesses momentos, nós devemos pensar em não desistir. Não é um momento de desistir, mas um momento de continuar. Até porque não há nada que não aconteça, ou há nada que não esteja acontecendo, que seja uma novidade para Deus. Deus, ele nunca é pego de surpresa. Não há novidades para o Senhor, não há nada que chegue de novo diante de Deus. Mas dia após dia, diante da palavra de Deus, o crente fiel ao Senhor, aquele que faz como os bereanos, aquele que observa a palavra de Deus, ele pode ver se cumprir a vontade de Deus. Esses versículos do capítulo 23 de Atos, nós vemos quanto o apóstolo Paulo sofreu por conta de pregar o evangelho. Ele não estava preso como um criminoso, alguém que havia cometido um crime em si, mas preso por pregar a palavra de Deus, considerado apenas como um criminoso para aqueles que eram contra a verdade. Por isso o verso de número 9 diz: em nele não achamos nenhum mal encontramos nesse homem, os fariseus dizem. Porque ele menciona ali: eu estou sendo preso, eu estou sendo interrogado, porque eu creio na ressurreição. Sabendo ele que havia naquele público inteiro saduceus e fariseus, usando ele não só de sua cidadania romana, ele também se utiliza da sabedoria de Deus, para que ali ele não fosse despedaçado, como diz o texto. E ali eles tiram ele do meio daquele povo, para que ele não sofresse ali com cada um daqueles que tramavam contra a sua vida. Então nós temos um cenário onde havia perseguição, havia desânimo, pois ele estava preso. Eles lançam o apóstolo Paulo no cárcere, prendem ele num lugar que com certeza, se pensando aí em uma prisão romana na antiguidade, era normalmente
ou em uma caverna com grades, ou em um lugar escuro, úmido, um lugar afastado, um lugar com certeza como um calabouço. E Paulo com certeza estava ali, talvez pensando por alguns versos neste capítulo ou nos anteriores, se quem sabe não seria o momento final da vida dele. O ser humano tem normalmente medo da morte, medo daquilo que não conhece, medo daquilo que não tem domínio. Na verdade, o que mais deveria afetar e causar medo no ser humano seria a segunda morte, a morte eterna. E não a primeira morte, como mesmo o próprio apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, diante desse texto da palavra de Deus, nós podemos entender que com certeza, ao olhar para a vida do apóstolo Paulo, nós podemos encontrar nele encorajamento, encontrar nele forças de Deus, como o próprio Cristo fortaleceu a vida dele. Até porque com certeza, como eu já mencionei, não existe novidades para Deus. Então, dia após dia, aquilo que o cristão viveu no passado, vive ainda hoje em nossos dias e viverá no futuro, nenhuma novidade é para Deus. São indícios do fim, indícios daquilo que dia após dia chegará e aumentará, ao ponto que o amor de muitos esfriaria, como diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 24. Mas esse texto menciona o verso de número 11. Quando ele cita o verso de número 11, a palavra de Deus nos traz com certeza ânimo. Ânimo diante de Deus, diante das circunstâncias. Ânimo que com certeza vai nos fortalecer, pois mesmo pensando que seria o fim, com certeza para o Evangelho de Deus ainda se tratava de um começo. Eu estou tentando passar por aqui, não estou conseguindo, não sei se está travado. Mas Deus, Ele sempre nos encoraja. Deus, Ele sempre traz diante de nós a sua palavra. E esse texto no verso 11, ele diz: aparecendo-lhe o Senhor. Ou seja, um momento dentre muitos momentos, onde o Senhor apareceu para o apóstolo Paulo. Pois pelo menos por 4 vezes, somente no livro de Atos, nós podemos ver a descrição de o Senhor aparecendo a ele. Por exemplo, no Atos capítulo 9, na conversão do apóstolo Paulo, o Senhor aparece a ele, a caminho de Damasco. Ele menciona também que o Senhor aparece para ele na sua primeira visita a Jerusalém. O Senhor aparece para Paulo. Ele ainda aparece para Paulo muito tempo ainda antes de sua morte, mas já se tratando de sua última visita a Jerusalém, Deus, o Senhor, novamente Jesus, aparece a Paulo. Ele faz também um outro relato, onde o Senhor aparece a ele, e ele faz menções também em 1 Coríntios e em 2 Coríntios, defendendo o seu apostolado. Não sou eu apóstolo, o Senhor, não vi eu a Jesus ressurreto, pois ele havia com certeza recebido a missão de Deus que foi e se tornou um encorajamento para a vida do apóstolo Paulo. Então eu queria que você comigo nesta noite talvez pensasse: será que já é o momento de desistir? Será que chegou a hora de parar? Pois com certeza a palavra de Deus, ela vem para nos fortalecer. E uma primeira coisa que com certeza podemos aprender diante desse verso 11 da palavra de Deus, é que Jesus, Ele está ao nosso lado. Como Ele aparece ao lado de Paulo ali, e é ao lado realmente ombro a ombro. A descrição de estar ao lado, Jesus poderia ter se colocado à frente dele. Jesus poderia talvez, quem sabe, quando se colocado, aparecido atrás dele. A gente não sabe dizer se o apóstolo Paulo estava deitado, ajoelhado, se ele estava em pé, ou a maneira em que ele estava. Mas sabemos que ele estava preso, sozinho, quem sabe com dores, quem sabe com dificuldades, triste. Mas o Senhor aparece para o encorajar. O Senhor apareceu a ele a partir da parte A,
é o que nós entendemos através desse texto. E quando o Senhor Jesus aparece ao lado dele, isso já faz uma grande diferença. Com certeza entender, compreender que Jesus está ao nosso lado, compreender que Jesus, Ele está conosco nos momentos mais difíceis, seria você compreender Jesus estando ao seu lado. Porque quando Ele aparece ali ao lado do apóstolo Paulo, a presença de Jesus na vida do apóstolo Paulo, com certeza é algo que faz toda a diferença. A presença de Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida, com certeza nos ensina a não desistir. Nos incentiva a continuar. Nos incentiva com certeza a nós buscarmos forças em Deus para que nós possamos continuar. Devemos ter coragem em tempos de crise. Coragem para poder avançar, para poder prosseguir. O capítulo 21, verso 32 diz que ele foi espancado. Talvez em muitas dessas situações, em algumas específicas, foi o próprio autor de Atos, ou seja, o doutor Lucas, foi quem tratou do apóstolo Paulo em suas feridas. Preso. Quem aqui já foi preso? Quem aqui já tomou uma boa surra mesmo, não é aquela, sabe? Que a gente apanha da nossa mãe, do nosso pai, se bem que tem vários meios aí, artifícios de vara, né? Tem pai que usa o chinelo, pai que usa a cinta, mãe que usa o chinelo, usa a cinta, e bate bem mesmo. Mas quem aqui já tomou uma surra de uma forma muito grande? Porque apanhar como os discípulos apanharam, sofrer açoites como o próprio Jesus sofreu, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Mas a palavra de Deus diz que toda essa conspiração que era feita contra o apóstolo Paulo, e eles se reuniram, mais de 40 homens, aproximadamente 40 homens, e diz que eles fizeram ainda juramento sobre morte, né? Eles disseram que não iriam comer nada enquanto não conseguissem matar o apóstolo Paulo. E a conspiração vem ali de uma maneira em que eles tentam até planejar em algum momento estarem novamente interrogando ele, para que eles pudessem ali assassinar, mas isso chegou ao conhecimento deles. De maneira em que 200 soldados, segundo o verso 23, de infantaria e 70 de cavalaria, 200 arqueiros, foram para levar o apóstolo Paulo daquele lugar, daquela fortaleza, para um outro lugar. Com certeza Deus tinha um plano, um propósito para a vida do apóstolo Paulo. E qual será que é o propósito de Deus para com as nossas vidas? Para com esse momento de hoje? Sabe, porque ver essa narração histórica e a nossa mente ir até as páginas de Atos dos Apóstolos é uma maravilha. Mas o que é que eu, através do apóstolo Paulo, recebo o encorajamento de Deus? Você e eu precisamos entender que Jesus, Ele está ao nosso lado. Jesus, Ele nunca nos abandona. Pode, quem sabe, muitos, em diversos momentos da nossa vida, não estar conosco. Não estarem sendo favoráveis a nós. Mas esse texto diz claramente que o Senhor, ou seja, Jesus, apareceu a Paulo. Quer maior consolo do que esse? Sabe como que hoje a gente sente isso? Quando a gente para orar sozinho. O momento que você está orando com o Senhor, não sei se você se separa de você, só você e o Senhor. O momento em que você escuta a palavra. O momento onde você coloca um louvor e você escuta aquele louvor e você, dia após dia, é maravilhado com a graça de Deus. É maravilhado com aquilo que Jesus faz e aquilo que Ele continua fazendo. Jesus, Ele continua ainda a falar com cada um de nós. Porque Paulo foi um homem usado por Deus em momentos difíceis do cristianismo.
Porque se hoje a gente não é perseguido como ele, mas de outras maneiras, existe coisas diversas contra a igreja. Coisas diversas contra o cristianismo. Coisas diversas que com certeza nós teremos que utilizar de sabedoria, discernimento, conseguir com certeza usar como o apóstolo Paulo fez. Ele falou, peraí, sou cidadão romano. Um cidadão romano não poderia ser julgado, açoitado, sem passar por um julgamento justo. Ainda dizer ao ponto, olha, eu tenho de nascença. Eu não comprei por boa soma de dinheiro, mas eu sou judeu de nascimento. Perdão, eu sou romano de nascimento. Pais que com certeza descendiam do judaísmo, mas a palavra de Deus diz que ele era um cidadão romano, alguém que com certeza usou ali de sua sabedoria em momento oportuno. O que será que nós poderíamos usar nesses momentos da nossa vida, entendendo que Jesus está ao seu lado, onde é que você estiver? Não há nenhum lugar que nós possamos fugir da presença de Deus, nenhum. Por isso temos que crer que Jesus, Ele está conosco, quer seja na vida, quer seja após a morte, Ele continuará conosco. Ele não é um Deus limitado pela vida ou pela morte. A morte, o último inimigo a ser vencido, foi vencido pelo nosso Jesus. E é por isso que Ele é Senhor da vida ou da morte, Ele é Senhor eternamente e pelos séculos dos séculos. O texto de 1 Coríntios 9 menciona que o Senhor aparece a ele. Como também em 2 Coríntios, no capítulo 12, do 1 ao 4, diz que ele aparece. O apóstolo Paulo foi alguém com certeza muito privilegiado diante de Deus. Mas não somente ele, através desta verdade, mas uma segunda coisa que nós podemos aprender com certeza é que Jesus, Ele fala com você. Jesus fala com cada um de nós, como a parte B desse texto já nos diz. Pois o verso 11 em sua continuação diz, tenha coragem. O Senhor disse a Paulo, tenha coragem. Algumas traduções vão dizer, tenha ânimo. Anima-te. Mas essa coragem, segundo o melhor termo, os melhores termos originais, diz que ele chega diante dele como um verdadeiro encorajamento. Não sei aqui qual de repente é um medo que você tem, qual é uma fobia que de repente você tenha. Qual é um medo que aquilo ali realmente é algo que me traz medo. Quem sabe o que é? Cada um tem algum tipo de medo. Existe até medo de ter medo. Se você não tem nenhum medo, maravilha. Graças a Deus por isso. Mas pense em qual seria o seu maior medo. Porque o apóstolo Paulo já havia apanhado, estava sendo perseguido. Quer saber quais os males e quantas aquelas 40 pessoas, segundo esse texto, estavam planejando contra a vida dele. Pessoas querendo o assassinar. Ele estava com certeza temoroso. Senão o Senhor não diria, tenha coragem, tenha ânimo. O próprio Jesus o animando, o fortalecendo, o encorajando. Então nós temos que ter coragem para viver nesses momentos atuais. Nós temos que ter coragem para viver os tempos em que nós estamos. Não sabemos até onde vai as situações, até onde elas caminharão, mas nós sabemos que elas terão um fim. Com certeza as lutas desta vida, elas terão um fim. Elas terão com certeza um fim. Pela manhã eu falava sobre o problema do mal. O mal terá um fim na história. O mal será completamente vencido. E como é que Deus nos encoraja hoje? Porque Jesus se pôs ao lado de Paulo, né? Ele nos encoraja falando através da sua palavra, a sua revelação. Não é Deus, o Senhor me disse, eis que me disse o Senhor agora. E aí essa é a revelação de Deus. Não, a revelação de Deus está nas páginas da Escritura Sagrada, na grafia de Deus, através de toda a Escritura. Então como que Deus me encoraja hoje? Chega diante de mim e fala, tenha coragem diante dessa situação que você vive hoje. Através
da mensagem da palavra de Deus. Através de um ânimo, quando Deus usa uma pessoa também para te fortalecer, mesmo com a palavra, com um conselho. Ali foi o próprio Cristo. Hoje nós temos a palavra pregada, a palavra que é inspirada, que é iluminada para nos trazer o encorajamento. Como o Senhor fez também com Josué no capítulo 1, esforça-te, tem bom ânimo. E com certeza esse também é um encorajamento para cada um de nós. Tenha coragem. Por exemplo, Paulo e Silas estavam na prisão. E mesmo perto da meia-noite, com certeza ali, eles foram encorajados diante de Deus para louvar ao Senhor. Coragem, cantaram. E aquilo repercutiu em um grande milagre. Em uma grande maravilha que aconteceu, de maneira em que eles puderam experimentar a liberdade daquilo que o Senhor iria fazer na vida deles. Eles estavam num lugar difícil. O apóstolo Paulo devia ser especialista em prisão, né? Porque ele ficou preso em lugares terríveis, calabouço. Ele ficou preso na sua própria casa por cerca de 2 anos aproximadamente. Ele ficou preso em diversos lugares. E ia de um lugar para o outro. Levando ali como a gente imagina hoje, transportando um preso de um lugar para o outro, né? Mais de 200 soldados. Então olha só, que o encorajamento na vida de Paulo vem através do próprio Cristo. Do próprio Cristo. E a Bíblia, ela não é para nós algo que nós temos que tirar apenas aquilo, as coisas boas, aquilo que parece que só vai nos trazer ânimo. Porque tem texto da palavra de Deus que a gente olha e fala, meu Deus, então quer dizer que nesse mundo passareis por aflições? Não quero isso não. Mas a Bíblia não é como uma caixa de bombom, onde na maravilha de você abrir uma caixa, e você fala assim, o pai gosta do Lacta, né? Ou o outro ali gosta do bombonzinho, do Prestígio. E aí você escolhe aquilo que você quer. Talvez você, como eu, coma todos. Eu prefiro mais o Prestígio, sinceramente. Mas a Bíblia não é dessa maneira. Eu vou pegar dela aqui o que eu quero. Apenas o que me traz interesse. Não, eu vou ler só aquilo que é agradável aos meus olhos. Aquilo que me traz a alegria. Não vou ler aquilo que eu acho que, não vai ser... Toda a palavra de Deus é a verdade, sem mescla de erro. Toda ela. Não tem como eu escolher aquilo que me agrada. Até porque nem sempre vem bombom repetido, algumas vezes sim. Mas a palavra de Deus, até em suas repetições, elas vêm para nos fortalecer naquilo que nós precisamos. Então o que é que nós temos que entender quando Jesus, ele fala conosco? O que é que eu deveria aprender diante daquilo que Deus quer falar à minha vida? Talvez com certeza eu deveria entender que a vida, ela talvez nos leve a entender que não só Jesus se apresenta ao nosso lado, ele se demonstra com a sua presença através da sua graça, do seu amor. Ele não só fala conosco nos encorajando, mas Jesus, ele também, com certeza, nos traz aí ajuda diante da vida para que nós possamos continuar. Jesus, ele te ajuda a continuar. Ele te ajuda a continuar a sua caminhada. Talvez você chegue a um momento onde você pensa que realmente está muito difícil. Mas para Deus nada é difícil. Para Deus nada é impossível. Continuação do verso 11 ainda, parte C, diz: assim como testificastes de mim em Jerusalém, importa que você faça também em Roma. Jesus já havia dito que ele ia chegar em Roma. Então, por mais que eles tentassem matar ele pelo caminho, por mais que ele conspirasse e fizesse planos diversos contra ele, ele iria chegar em Roma e iria testificar. É mais ou menos como os discípulos, quando estavam no barco, Jesus disse que eles iriam chegar do outro lado. Quando ele disse, pode vir vendaval, pode o barco virar de ponta cabeça, nem que for para chegar todo mundo nadando, mas vai chegar do outro lado. Quem disse foi Jesus.
Mas ele estava temoroso, com certeza padecendo dificuldades e aflições. Mas olha como Deus, com certeza, usou Paulo ali, naquele momento, para estar encorajando também a minha e a sua vida hoje. Porque Paulo não era nenhum super-herói, não. Gente que pensa que às vezes os personagens bíblicos eram, super-herói. Não, eles eram pessoas como eu e você. Eles tinham dificuldades. Eles tinham momentos diversos de aflições. Mas o Senhor o fortalece e o Senhor ajuda ele a continuar. É o que Deus quer fazer com você também nesse dia. Ele quer te ajudar a continuar. Ele quer te dar forças na sua caminhada. Ele quer fazer com que você ainda continue e seja testemunha dele. Atos capítulo 1, verso 8 diz: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Como também o apóstolo Paulo foi grandemente usado por Deus, não só para testemunhar aos judeus, não só para testemunhar ao governador Félix e a sua esposa, Dráxila. Ele foi usado por Deus para testemunhar em muitos lugares. O texto diz que ele iria chegar em Roma. Ele é testemunha de Deus, do próprio Jesus, no capítulo 21, verso 25, para testemunhar ao governador Festo. Ele testemunha ao rei Agripa e sua esposa. Como também, ao olhar todo o relato de Atos, nós vemos como ele é usado por Deus em uma primeira, segunda e terceira viagem missionária. Então Deus com certeza tinha muito a fazer ainda pela vida do apóstolo Paulo. Não era o momento ainda de desistir. Quem sabe para ele já iria morrer. Mas mesmo a passar por tudo isso, no capítulo 27, ele ainda sofre um naufrágio. De maneira que quando ele chega ali numa ilha, ele estava naquele lugar, eles imaginavam, aquele ali, ele vai morrer. Porque olha, ele com certeza é alguém que Deus está contra ele. Porque uma víbora também o morde. Só que olhavam para ele imaginando, em algum momento ele vai cair morto. Estava preso. Aí sofre naufrágio. Ainda uma víbora o morde, esse aí tem que morrer mesmo. Com certeza a víbora morreu primeiro que Paulo. Porque Deus era com ele. Deus era com ele. De uma maneira que depois ele começa a pregar para eles, e eles entendem que ele é alguém de Deus. Alguém que tinha a mensagem do Senhor para aquelas vidas. E o próprio Senhor fortalece ele, de maneira que até mesmo os apóstolos, eles ouviam dizer sobre ele, olha, aquele que perseguia o caminho, agora aquele que era o perseguidor do caminho, ele anuncia e prega o caminho que ele perseguia. Ou seja, de perseguidor para pregador do evangelho, para ser alguém que anunciava a verdade de Deus. Então com certeza Deus ainda também nos fortalece nessa noite, porque não chegou o momento de parar. Não importa o que mais venha pela frente. A vida cristã deveria ser, não sei se você já jogou um futebol americano. Eu já joguei uma vez com os embaixadores do rei, lá no Rio de Janeiro, no Sítio Sossego. Se chama Sítio Sossego, um sítio dos embaixadores. Mas eu apanhei bastante, porque até chegar com a bola americana lá na ponta é difícil. Ainda mais sendo pequeno e os grandões no meio do caminho. Futebol americano é assim. Futebol nosso, não. Você pega a bola e você vai chegar. Talvez tenha uma falta no caminho, mas no americano, não. É ombrada, é pessoa tentando te derrubar. Mas ainda não é o momento de desistir. Não é o momento. Temos que chegar do outro lado. Ainda não é a hora de desistir. É necessário ir chegar à frente. Quem sabe o apóstolo Paulo não imaginava que ele ainda ficaria 2 anos preso em uma casa, em sua casa, onde ele escreveu, onde ele foi grandemente ainda usado para anunciar a palavra de Deus. Então, com certeza, Deus ainda quer te usar grandemente. Não tema a morte. Não tema aqueles que nada podem fazer com a alma, mas apenas com o corpo. Mas continue olhando para Jesus. Porque Ele não somente se põe ao nosso lado, não somente nos diz, tenha coragem, tenha bom ânimo, mas Ele nos diz o que disse a Josué, se esforce, não deixe nada desviar o seu caminho.
Não deixe nada venha te limitar, nada venha te impedir na caminhada da vida. Mas que você possa receber a força de Deus. Que você possa ainda com certeza ser usado pelo Senhor. Não importa aquilo que se levante contra você. Porque o capítulo 24, verso 5 diz: descobrimos que este homem, ele é uma peste, um acusador. Ele traz sedições diante dos judeus e por todo o povo. Ele é o principal defensor da seita dos nazarenos. Ele tentou profanar o templo. Diversas acusações no capítulo 24 contra Paulo. E se você for parar para observar, são acusações semelhantes àquelas que foram feitas a Jesus. Semelhantes. Mas grandemente, com certeza, Deus ainda o ia usar grandemente, como também quer fazer comigo e com você. Por isso, portanto, com certeza Deus, Ele nos ajuda a continuar sabendo que o nosso Deus, Ele é um Deus presente. Como o Senhor Jesus se pôs presente na vida deles, na vida de cada um dos seus servos, na vida de Paulo, Ele também se põe ainda com a sua eterna presença na minha e na sua vida. É por isso Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Ele te abençoe nesta noite, que Ele te abençoe nessa semana por todo o tempo, te fortaleça em sua presença, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Enquanto nós oramos ao Senhor, você tem a oportunidade de buscar força no Senhor, buscar a presença de Deus a cada dia para a sua vida, o encorajamento do Senhor e buscar com certeza a vontade de Deus para testificar do Evangelho. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos nesse momento. Pai, nós louvamos ao Teu nome, Senhor. Nós queremos Te agradecer por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito por nós. Porque independente do momento em que vivemos, o Senhor está conosco. O Senhor, ó Deus, se põe ao nosso lado. O Senhor mesmo nos fortalece, nos dá força para continuar. Eu peço a Deus que neste momento o Senhor venha fortalecer os teus servos, fortalecer a sua igreja, ó Deus, nos dar coragem diante dos desafios e fazer com que nós possamos, Senhor, não só poder ser agraciados, ó Deus, com a sua presença, mas possamos, ó Deus, compreender e ver a cada dia o Senhor diante de nós, não somente nos fortalecendo, mas estando ao nosso lado. É o que nós pedimos, ó Deus, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.